Bom, gente, a aula agora é de perícia médico-legal. Vamos entender hoje alguns objetivos básicos, conceitos, quem é o perito, o que ele faz, certo? O que é preconizado na lei. Vamos ver tudo bem detalhado para não haver dúvidas, ok? Boa aula para nós! Uma visão geral da aula de hoje aí, vamos ver os tópicos, vamos falar de perícias, de peritos, de assistente técnico, provas e corpo de delito. Bem simples a aula básica, depois vai ter uma resolução de exercícios no final, vou explicar tudo e qualquer dúvida estou à disposição, ok? Mais uma vez aí para ficar claro aí o conceito de medicina legal, agora um conceito diferente do que foi apresentado na última aula, do Flamínio Fávero, outro médico legista, aí conhecidíssimo na literatura em questão. Ele diz aí a aplicação dos conhecimentos médico-biológicos na elaboração e execução das leis que deles carecem. Basicamente aquilo que eu comentei na aula anterior, que é a ciência a favor da justiça. Né? O médico legista ele tem um conhecimento técnico sobre a área e ele auxilia aqueles que não têm. Né? E quem são essas pessoas? É o juiz, é o delegado de polícia, né? São as autoridades aí as autoridades do direito, né? As autoridades jurídicas que precisam de todo esse auxílio. E nós estamos aí para auxiliá-los. Um conceito mais simples agora do Nério Rojas, aplicação de conhecimentos médicos aos problemas judiciais. Bom, juntando todos esses elementos, todos esses conceitos aí que a gente já discutiu, fica bem simples entender, né, o papel da medicina legal, como ela é importante aí na vida de praticamente qualquer cidadão que precise de auxílio jurídico. E qual a importância mesmo da medicina legal é esse aí, interesse ao jurista, à autoridade policial e os demais médicos. E orientados também possam saber interpretar o laudo médico resultante. Por quê? Porque no laudo médico legal ele tem duas áreas de preenchimento. O médico legista ele precisa preencher a resposta aos quesitos básicos, né, da natureza jurídica da causa-morte, né? E também ele tem uma área mais para o entendimento mais leigo, entende? Então ele vem destilando todo o seu conhecimento médico-científico e aí ele trata da situação de uma forma mais simples. Então o laudo médico legal ele tem que ser acessível, perfeito? Bom, agora perícia. O que seria perícia? Né? O que entendemos por perícia? É o conjunto de procedimentos médicos e técnicos que tem por finalidade esclarecimento de um fato de interesse à justiça. Ou seja, a perícia ela casa muito com o conceito de medicina legal e a gente tem que entender que o médico legista ele é um perito. Além do perito criminal que faz o exame perinecroscópico, nós temos o médico legista que realiza o exame necroscópico. E a finalidade da perícia é contribuir com a revelação da existência ou da não existência de um fato contrário ao direito. Mas, professor, o que é o fato contrário ao direito? Simples, o fato contrário ao direito é o crime, também conhecido como fato típico e antijurídico. O juridiquês, né? Até para falar um pouco complicado, mas ele realmente prejudica um pouco no entendimento básico do próprio entendimento, né, da lei. E então eles têm alguns termos bem chatos assim, mas o que eu puder eu vou ajudar vocês a entender e estou disposto a ajudar, tá bom? Na lei de 2019, de setembro, ele diz que as perícias elas devem ser exercidas por perito oficial de natureza criminal e assegurada autonomia técnica, científica e funcional, exigido concurso público com formação acadêmica específica para o provimento do cargo de perito oficial. Então, o perito oficial somente é aquele que
passou em concurso público. Qualquer coisa diferente disso não é perito. E nós temos dois tipos de perícia, deduciende e percipiende. São bem simples de entender, apesar dos nomes não favorecerem muito o nosso entendimento, né? A deduciende, ela confere técnica e cientificamente um fato sob ótica quantitativa e qualitativa, ou seja, uma perícia direta. Entende? E aí nós temos a percipiente, que seria análise de fatos pretéritos, também conhecido como perícia indireta. Num instituto médico legal, a gente faz vários tipos de perícia. Nós temos as perícias em vivos, então temos vários exemplos aí nos slides, né? Lesões corporais, determinação de idade, sexo, parto, diagnóstico de conjunção carnal. Nós temos aí a perícia no cadáver, que já é o exame necroscópico, né? Perfeito. Temos também a identificação de esqueletos, que aí é parte específica da antropologia e da odontologia legal. E temos também exames em objetos, certo? Pelos, armas, projéteis de armas de fogo, impressões digitais, fluidos corpóreos. Então aí seria mais voltado ao exame também de corpo de delito. E aí está o perito, né? Falamos da perícia, agora a gente vai falar de quem faz a perícia, né? Então o perito está aí, pessoas entendidas e experimentadas em determinados assuntos que, designadas pela justiça, recebem incumbência de ver e referir fatos de natureza permanente. Então o perito oficial é aquele que é provido de concurso público, né? E para casos extremos e específicos existe o perito designado pelo juiz, quando não se tem um perito específico para um caso, entende? E aí a gente tem a figura do assistente técnico. O assistente técnico, ele seria o rival do perito, certo? Porque o assistente técnico, ele vai ser a pessoa que vai contestar o laudo do perito. Então, para ficar um pouco claro para vocês, o perito ele faz o laudo, ou seja, o médico legista faz um laudo, e aí a pessoa, né, a parte no júri que está sendo acusada por um homicídio, ou né, por uma lesão corporal grave, sei lá que seja, gente, ele pode contratar um assistente técnico para contestar o laudo do perito, entendeu? Porque por um auxílio, entendeu? Então ele está até preconizado aí em lei, no artigo 159 aí do Código de Processo Penal. Então ele diz aí, o assistente técnico atuará a partir da sua admissão pelo juiz, tá vendo? Pelo juiz, e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas dessa decisão. Perfeito? Nós temos as provas, né? O que é a prova? É o elemento demonstrativo de autenticidade ou da veracidade de um fato, né? Tá tudo aí muito bonito, mas quer dizer o quê? Que sem prova não existe como conjugá-la a um fato antijurídico, ou seja, ao crime. Então precisamos de uma prova para que essa prova seja ligada diretamente, né, ao ato criminoso. Perfeito? E aí, para ficar mais claro aí, a importância de uma prova pericial, certo? Ela forma a convicção do juiz para elementos necessários para a decisão dele, perfeito? O objeto da apreciação são todos os fatos, ou seja, a prova ela tem que estar ligada a todos os fatos. E todo o processo consiste nela, ela é o norte que aponta o rumo da lide. A prova é a voz do fato, ou seja, sem prova não tem como incriminar alguém. Então, toda a perícia ela é uma busca por provas. E aí temos o exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito, como muitos pensam, não é realizado somente em pessoas. O exame de corpo de delito ele pode ser realizado também nos objetos, perfeito? Ou nos instrumentos que causaram as lesões. Entenderam? Então é bem simples. Para ficar claro aí, são considerados corpo de delito os ferimentos, lesões ou perturbações no ser humano e nos elementos causadores do dano. Perfeito? Elementos causadores do dano. Para ficar claro aí, o artigo 158 do Código de Processo Penal diz que quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. Entenderam? Então, quando deixar vestígios, é obrigatório o exame do corpo de delito
E no artigo 167 da mesma lei, não sendo possível exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Quer dizer o quê? Se não há nada no local, ou seja, nada no cadáver que indique que ele foi assassinado, vamos dizer assim, né? Ou seja, ele é uma vítima de um homicídio. Se nada diz, mas porém temos uma prova testemunhal, alguém viu que isto aconteceu, a própria prova testemunhal vai ser utilizada no lugar do exame do corpo de delito. Bem simples. E nós temos aí exame de corpo de delito direto e indireto, simples, né? Direto, realizado diretamente ali, pelos peritos sobre vestígios de infração existente. E temos o indireto, que é a prova é suprida pela informação testemunhal. Um exame de corpo de delito indireto, ele é feito também a fatos pretéritos, ou seja, situações que aconteceram, então ele precisa realmente da prova testemunhal para ser realizado. Aí temos a pergunta aí, leiam com atenção bem devagar e pensem qual das alternativas é a correta. E aí no próximo slide tem a resposta. Bom, para quem chutou ou não, né? A resposta é E, por quê? Para matar essa questão fica simples, porque a alternativa aí diz que reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, ou seja, o rompimento de obstáculo é o vestígio, entendeu? Então ele diz ali, quando a infração deixar vestígio, mesmo que haja a declaração da vítima e de testemunha. Por isso, foi o que a gente falou. Se a infração deixar vestígio, é necessário o exame do corpo de delito, mesmo que você tenha uma câmera, mesmo que você tenha alguém que viu, ou 3 ou 10 pessoas que viram a situação, entenderam? Mais uma questãozinha aí, ela é bem longa, mas ela é bem simples de ser resolvida. A resolução no próximo slide. Pessoal, por que a 1 e a 2 estão corretas? Vamos ver primeiro por que a 3 e a 4 está errada, né? A 3 diz que o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por 2 peritos oficiais. Perfeito? 2 peritos oficiais. E a 4 diz que, conforme previsão do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, será indispensável, a mesma coisinha da questão anterior, mas, todavia, porém, entretanto, a sua não realização poderá ser suprida, ou seja, você tem uma infração que deixa o vestígio, e aí ele diz que a confissão do acusado, ela tá tranquilo, né? O cara lá se acusou, falou que foi ele, mas e se ele for um laranja, vamos dizer assim, né? Vamos hipotetizar a situação. Então, mesmo que a infração deixe vestígios, é necessário o exame de corpo de delito. Então, por isso que a 3 e a 4 estão erradas. E aí, a 1 e a 2 é só seguir aí o pé da letra. Na dúvida, podem perguntar. Mais uma questãozinha aí das bancas mais temidas, de concurso do Brasil, que é essa maldita CESP. Boa sorte para vocês. Por que está errado? Na falta de perito oficial para realizar perícia demandada em determinado inquérito policial, é suficiente que a autoridade policial nomeie para tal fim uma pessoa idônea. Na verdade, ela não é uma, são 2 pessoas idôneas. Ou seja, mesmo caso da uma das alternativas lá que estavam falsas, lembram? Depois de todas essas resolvidas, essa aí da VUNESP aí ficou fácil. É a banca principal aí do estado de São Paulo e é a que realiza os concursos da Polícia Civil e da Polícia Científica. Então, quanto mais questões que a gente for fazer da VUNESP, mais craques vocês vão ficar aí para os próximos concursos da Civil e da Científica. E por que é a letra E? Justamente porque 2 pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior. Simples, fácil, cai em concurso e beleza, né? Sem dúvida, isso aí é a letra da lei. A lei diz que precisa de 2 pessoas idôneas e é para isso que a gente está aqui, para resolver essas questões e passar na prova. Bom, gente, agradeço aí a força. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para me chamar. Na dúvida das atividades também, eu tô aí para ajudar.
Esse aí tá as referências bibliográficas, né? O que eu usei para fazer a aula. Simples, básico. E tô aí, tá bom, gente? Um abraço a todos e até a próxima aula.